Eu sou um mensageiro, um cara que de tanto não desistir acabou alcançando algum tipo de resultado que a galera considera extraordinário. Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, joga em equipe. Sempre, joga em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, tá falando para 5 crianças praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que será esse negócio de identificar dom? Pô, eu, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura, que ele falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí um dia eu fui para a escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chego lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu de fato nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só para forrar estômago mesmo, para não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Aquilo foi muito marcante para mim, né? Aí eu guardei aquilo, fui para casa e cheguei lá, minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada. Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada. Eu falei, mãe, não é possível, porque até minha mãe vai rir de mim. Eu falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer não. Os meninos riram de mim lá na escola. Eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar. Carne é isso, mas não é pra gente não, meu filho. Isso aí é para outra classe, esquece isso. Eu falei, não, mas não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela vira para mim e falou, bom, para comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar. Eu falei, peraí, mãe. Então a senhora está me falando que se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, filho, mas não é tão simples assim não. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo. Eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, a senhora tá rindo de mim novamente, eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe e sentei lá na calçada e tô lá observando, pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato a minha mãe tá certa, ninguém vai me empregar. Só que aí passa um cara vendendo verdura, um verdureiro, a verdura num carrinho de mão, e para na porta de uma casa e oferece verdura pra uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro, esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Eu falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha meu filho, eu tenho uma equipe. Eu falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Eu falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente, eu tenho uma pessoa que planta, depois da pessoa que planta eu tenho uma que cultiva, e depois eu tenho uma pessoa que colhe, e eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, não, então eu quero ser o cara que vende, porque na minha mente o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro, e o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne, né? Eu falei, eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha, eu falei, o senhor é o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viro para meus irmãos e falou, aqui, ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho.
E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, pô, não entendendo. O cara falou que era só plantar. E voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui para casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui para a escola no outro dia, felizão, falei, agora eu quero contar para quem falou quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças, Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia, para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato. Eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. Aí eu voltei para casa e comecei a olhar, tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão, eu falei, peraí, cara, por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade, eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. Queria encerrar com minhas 10 regras básicas para deixar para a galera, né? Que eu costumo chamar de as 10 regras básicas de Rick Chess para se alcançar o extraordinário. A regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Regra 3, não vai ser fácil. Regra 4, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Regra 5, se você começar um negócio hoje, seja fazer uma palestra, escrever um livro, vender água na praia, criar um podcast, produzir ou cantar, pode dar tudo errado. Regra 6, se você não começar esse negócio, já deu tudo errado. Regra 7, caso comece, saiba que o negócio não é seu, e sim do cliente final. Portanto, trate o cliente final da maneira que você gostaria de ser tratado, ou jamais você fará a sua cartela de clientes. Sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio, você tem uma operação tapa-buraco. Regra 8, aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram.
As pessoas mais próximas, a princípio, vão se assustar com a sua ideia de querer alcançar o extraordinário. E tá tudo certo, tá? Não se rebele contra essas pessoas. Apenas siga e alcance o extraordinário. Lá na frente elas virão. Mas a princípio não conte com as pessoas mais próximas. Regra 9. Seja um apaixonado pelo próximo nível. Não interessa qual nível você está. Lute pelo próximo nível. O tempo todo. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. E regra 10. Só considere que a sua ideia está validada após testá-la por 2 anos, no mínimo. Mas, se necessário for, faça igual o Rick. Espere 40.